Bom dia para vocês. Primeiramente, eu quero agradecer a ArtFit por possibilitar esse espaço aqui de convívio. Isso é uma iniciativa totalmente nova, não só na Moca, mas nas academias em geral. Eu, pelo menos, nunca vi ninguém convidar ninguém para fazer palestra dentro de uma academia para falar sobre os assuntos referentes à atividade esportiva, principalmente a atividade de força, que é a musculação. Nosso objetivo aqui não é ficar esmiuçando o assunto, nem esgotando o assunto, nem filosofando extremamente sobre o assunto. Vamos navegar nesse assunto como se estivéssemos num jet ski, sem ir a mares profundos, né? Sem ir a altos mares também. Tá? Mas enfim, estamos aqui para não tornar a coisa cansativa, uma coisa rápida, falando geral sobre suplementos, para a gente entender o que é um pouquinho, como é que se toma, etc e tal. Eu sou Maurício Egídio, eu venho de uma área cirúrgica, que é a ortopedia. Para que a gente vai falar de suplemento? Obviamente para ganho de massa muscular em primeiro lugar, não só para isso, mas principalmente para ganho de massa muscular. O que é para mim o ganho de massa muscular? É a frescura de um cara pequeno que quis ficar forte? De uma menina magrinha que quer ficar fortinha? Eu não vejo assim, eu não reduzo a coisa dessa maneira. Para mim, ganho de massa muscular é mudança de composição corporal, que envolve uma transformação completamente física, fisiológica, metabólica, psicológica e, por que não, espiritual também. Você precisa estar totalmente integrado com o objetivo pleno de que o seu corpo é uma expressão da sua vontade, do seu eu interior. Para que a gente vai falar de massa muscular? Para que ganhar massa muscular? Só para ficar fortinho? Claro que não. Massa muscular hoje em dia, principalmente no ambiente ortopédico, é fundamental para o idoso ganhar massa óssea. O idoso precisa ganhar massa óssea para viver bem. Para que a gente põe o idoso hoje na musculação? Alguns colocam, outros ficam mandando o idoso andar naquela infernal esteira a 3 km por hora durante 50 minutos, né, que não resolve nada. Para quê? Justamente para este problema ser resolvido. Não há nenhum medicamento que me transforme um osso osteoporótico um osso normalizado que não seja a musculação, o trabalho de força. Então, hoje, ganhar massa muscular é fundamental para o idoso também. Por que eu quero que o idoso tenha um osso forte? Para melhorar a qualidade de vida. Osso fraco no idoso quebra, quebrando, vai para a cirurgia e um paciente de 70 anos de idade com uma fratura de colo do fêmur, ele tem uma redução da sua vida em pelo menos de 5 a 10 anos. Isso já é estudo de caso, né? A pessoa dura 2 anos depois de uma fratura de fêmur. Na mulher, para que queremos ganhar massa muscular? Para que queremos suplementar? A transformação da composição corporal ela é fundamental. Nós temos que entender hoje que não basta apenas emagrecer. Emagrecer é perder medida, ótimo. Perder peso, ótimo. Mas você também está perdendo massa óssea, está perdendo massa muscular, está perdendo nutrientes. E quem já fez aqui dieta restritiva, depois de 3 meses já sentiu os sintomas do desmaio. É assim mesmo. Em geral, o que a gente quer com isso? A gente quer a mudança da composição corporal. E essa mudança da composição corporal é que vai envolver você completamente nessa tarefa. Não é só, eu quero emagrecer, eu quero ficar fortinho. Não, você tem que entender que o seu corpo é uma máquina, que você tem que transformar ele em todo o seu funcionamento. E assim dar sequência à sua vida e à sua felicidade. Para isso, a gente tem que fazer uma transformação na composição entre massa magra e massa gorda. O objetivo de tudo isso qual que é? Melhorar o desempenho de uma forma geral. Cada um, seja você com 14 anos de idade, 20, 25, 30, 50, 60, cada um de vocês tem a sua necessidade de realizar algum tipo de desempenho na vida. Antes de falar de suplemento, eu não poderia deixar de falar um pouquinho o que é mais importante que suplemento, né? As pessoas também começam a confundir achando que suplemento substitui a alimentação correta, substitui hábitos de vida saudável. Suplemento não é uma mágica. Tá enganado
aquele que vai no médico para emagrecer e quer uma pílula mágica, assim como está enganado aquele que vai no médico ou em qualquer loja de suplemento e compra um pote de 3 kg de whey protein, achando que vai ficar forte. Começa com dieta correta e saudável, aquilo que todo mundo já sabe e poucos fazem, né? A composição e a distribuição correta dos alimentos. Começa com o treino correto para cada um, o treino é individualizado. Todos nós sabemos isso hoje em dia. Treino é uma coisa individualizada. Para você crescer, você precisa estar sempre aumentando a sobrecarga. Princípio da especificidade. Se você quer treinar para correr, você não vai andar de bicicleta. Se você quer treinar para andar de bicicleta, você não vai correr, porque o seu corpo vai se adaptar para andar de bicicleta. Então você vai treinar coisas que te estimulem o ato neurofisiológico de andar de bicicleta. Princípio da reversibilidade. Essa pega todo mundo. Você parou, regrediu. Parou de fazer academia, você volta aos estados basais. Não só no aspecto externo, no aspecto interno homeostático também. Toda vez que você pratica uma atividade física, o seu corpo solta um monte de hormônio. Libera testosterona, libera GH, que é hormônio de crescimento, libera insulina. Tudo isso vai a favor do crescimento, do emagrecimento. E quando você para, todos esses níveis voltam ao basal de novo. E o princípio da individualidade biológica. É aqui que nós temos que respeitar cada biótipo, cada tipo de pessoa, cada metabolismo, altura e etc e tal. Enfim, nós temos que respeitar os hábitos de vida saudável, inclusive do ponto de vista também mental e emocional. Porque senão a gente já sabe que só dieta vai dar essas distorções da dieta. São os distúrbios alimentares. Você vai ter o efeito dieta da moda, né? Dietinha que você vai sanfonando. E os distúrbios propriamente ditos, que são doenças sérias, gravíssimas, anorexia, bulimia. O que interessa, na verdade, então, é a melhora da composição corporal, sempre buscando desempenho e saúde. Ah, e aí é que está a questão. Chegamos no suplemento. O que é o suplemento? Suplemento não é remédio, não é medicamento. Então existe muita confusão no mercado, confusão entre os médicos, entre os nutricionistas. Proíbe, não proíbe, pode, não pode tomar, tomo de mais, tomo de menos, vai fazer mal, não vai fazer mal. Suplemento não é medicamento. O que é um medicamento? Uma novalgina. Você toma quando você tem um sintoma. O remédio tem uma ação específica. Você está com uma febre, uma dor, você tomou uma novalgina, vai lá e atua sobre aquele sintoma específico, um problema específico. Diferente do suplemento. O suplemento não tem uma ação específica. O suplemento ele vai levar para o seu corpo um sinal químico, bioquímico, de que aquela substância está disponível para o seu corpo utilizar a hora e quando quiser. É essa a importância do suplemento. É a principal importância. Toda vez que você toma um suplemento, você está mandando um recado químico para o seu corpo. Cresça! Esse é o recado. Quando você faz um treino de alta intensidade, você está mandando um recado químico para o seu corpo, não é um ato mecânico. Porque, como eu falei, quanto mais intenso o treinamento, a sua testosterona dispara, seu GH dispara, sua insulina dispara. Isso é provado e comprovado exaustivamente por inúmeros artigos. Quando você faz isso, você manda um recado. Cresça! Esse é o recado que você está dando para o seu corpo. O suplemento é a mesma coisa. Quando você pega essa gama de variáveis e toma, você está pondo isso à disposição do seu corpo. É aqui que entram as polêmicas, né? Ah, se eu tomar demais, eu vou mijar tudo. Isso é uma besteira, né? Você vai mijar uma parte, mas vai ficar um aporte de nutrientes circulando no seu sangue para quando você precisar. Eu diria assim, que tomar suplemento é como você ter uma mesa de um buffet numa churrascaria. Melhor churrascaria possível. Quanto mais suplementos, melhor. A sua célula passa toda hora lá,
ela não vai comer tudo aquilo lá. Ela vai olhar e falar, ah, eu tenho aqui para quando eu precisar. A sua célula não vai ficar estressada. Porque ela tem lá, quando ela precisar. E depois, não é o motivo dessa nossa palestra, se a gente falar de estresse, vamos falar de cortisol, e aí nós vamos ver que é um dos principais motivos para se engordar, é o estresse e o aumento de cortisol. Justamente porque a sua célula vai passar nesse buffet e vai ver que está faltando um monte de coisa e vai pensar, ah, eu preciso comer tudo porque eu não vou ter amanhã. A célula pensa assim, quando aumenta o cortisol manda a célula comer tudo, absorver tudo que precisa para guardar. E o suplemento então também dá esse sinal para o seu corpo, que há uma disponibilidade constante de nutrientes e alimentos e você não precisa se desesperar. Suplemento não é anabolizante. Que pena, né, pessoal? Não é anabolizante. Mas nada está perdido. Ele não é anabolizante, mas o suplemento são os nutrientes que permitem o seu corpo produzir os anabolizantes naturais, endógenos. Como, por exemplo, o cromo. Né? Se consumir cromo, selênio, magnésio, isso daí vai trazer para o seu corpo substrato para ele produzir hormônio da tireoide, melhorando seu metabolismo, substrato para você produzir mais testosterona, substrato para você jogar mais insulina no corpo, IGF-1 no músculo. Então o suplemento ele também é importante para a produção geral das coisas. Então vamos lá, pessoal. Suplementação é isso. O que o suplemento pode fazer por você? Ele vai lhe dar um extra, como a Juliana falou. Né? Você vai adquirir os substratos necessários para melhorar o seu desempenho, tanto fisiológico, físico, reconstrução de tecidos, músculos, ossos e tudo mais. Os suplementos vão melhorar muito também coisas importantes como o seu sistema imunológico. Hoje em dia a gente sabe, por exemplo, a glutamina, vamos falar dela mais tarde. A glutamina melhora muito o nosso sistema imunológico. E quem está treinando forte sabe que pegar uma gripe é uma coisa desgraçada, né? Te tira do desempenho, te tira do treino. Então você tem vitamina C, uma série de vitaminas, mais a glutamina, que melhoram muito o desempenho do seu sistema imunológico, prevenindo você de pegar várias doenças ou aumentando a sua resistência a essas doenças, melhorando sua qualidade de vida. De forma geral, o suplemento, então, ele melhora o desempenho humano. Resumindo, o suplemento ele tem várias origens, né? A mais comum que todo mundo conhece são as proteínas, né? Que é o que se fala mais, os whey protein. Né? Logo, quem quer crescer massa muscular já logo pensa em tomar uma proteína. Ou come mais ovo, come mais frango, carne, peixe e toma um whey. Não podemos esquecer da importância do carboidrato. Né? Tem muita gente que acha que se tomar carboidrato vai engordar, fica apavorado e tira o carboidrato da dieta. As gorduras também piorou, né? Quem quer emagrecer acha que tem que cortar completamente gordura. E nós sabemos que tem gorduras excepcionais, importantíssimas, inclusive para a produção dos hormônios esteroides. Sem gordura, os hormônios esteroides não são produzidos. Então é importante você consumir o ômega 3, o ômega 6. Isso está naturalmente nos peixes e pode ser suplementado através de cápsulas e tudo mais. Vitaminas e sais minerais. Essa grande polêmica dos nutricionistas, né? Dá um aporte de vitamina, não dá, as vitaminas vão embora no xixi, não vão embora no xixi, sais minerais, o que vão fazer com você? Então, enfim, eu sou da opinião que quando você quer trabalhar com massa muscular, quando você quer que a pessoa cresça, se desenvolva, e quando eu estou falando crescer e desenvolver, não é virar um monstro, tá, gente? É melhorar o seu shape, é melhorar o seu tônus muscular, não é simplesmente virar um monstro. O que acontece é que nós temos parâmetros biológicos muito certinhos no corpo humano. A gente tem uma quantidade certa de navegação de proteína, uma quantidade certa de navegação de nutrientes dentro do nosso sangue. Quando a gente quer crescer, é o que eu falei, a gente tem que jogar essa navegação para a parte superior do exame. Né? Todo exame tem sempre aquela faixa, tal da faixa de normalidade. Né?
O que é a doença? É quando você está abaixo da faixa de normalidade. Então, o médico tradicionalista, o nutricionista tradicionalista, o que ele vai propor? Eu só vou te dar vitamina C se a sua faixa de normalidade de vitamina C está abaixo. Eu só vou te dar uma testosterona se o seu nível de testosterona está abaixo do nível de normalidade. Normalidade dita por um laboratório, né? Por uma convenção. Tá certo? Onde essa normalidade nada mais é do que uma curva de Gauss de uma população onde se encontrou aquela faixa na maioria das pessoas ditas normais. Mas quando a gente quer crescer e melhorar o desempenho, seja onde for, na academia, nos esportes, nas Olimpíadas, sem hipocrisia, vão tomar alguma coisa e vão fazer alguma coisa para jogar esses parâmetros para cima da faixa de normalidade. E é isso que a gente faz. A gente tem que fazer isso. Para o corpo crescer, para o shape ficar melhor, para você emagrecer, para você ter mais rendimento e desempenho de uma maneira geral, a gente precisa jogar todos esses parâmetros para cima da faixa de normalidade. Daí a importância do exame de bioimpedância, que mais tarde a gente vai até sortear um exame de bioimpedância, porque a bioimpedância vai fazer um exame eletrográfico, como se fosse um eletrocardiograma, desta composição corporal. Quantidade de proteína, quantidade de água dentro e fora da célula, quantidade de gordura. É um exame extremamente preciso hoje em dia e é fundamental para quem quer melhorar a qualidade de vida, qualidade corporal e trabalhar com esporte. Tá? Então, esse é o meu recado para vocês. A gente quer sempre isso, a gente joga isso para o limite superior. Então, existe muita coisa que a gente vivencia no dia a dia que ela é massacrada, massificada pela comunidade médica, né? Pela área de saúde em geral, pela nutrição em geral, dizendo o que você pode e o que você não pode fazer ou comer. Nós estamos aqui baseado em uma série de estudos e nós somos uma corrente de médicos, nutrólogos, nutricionistas que trabalham com bodybuilding que tem uma visão totalmente diferente disso, que entende que obviamente, aquilo que comprovadamente faz mal no seu excesso não vai ser dado, mas a maioria de vitaminas e sais minerais são necessárias estar em disponibilidade excessiva para o seu corpo aproveitar o máximo possível. Porque quando você dá o seu estímulo físico na academia, vai estar lá para o seu corpo absorver e poder produzir o que precisa produzir. Testosterona, GH, insulina, massa muscular, proteína, aminoácido e tudo isso daí. Não esqueçam das vitaminas e sais minerais. Muita gente toma whey protein, toma BCAA, que é aminoácido também, toma arginina, toma valina, toma creatina e esquece de sais minerais e vitaminas. Se eu tivesse ou pudesse, ou tivesse grana para comprar só um suplemento, eu escolheria o whey protein. Esse é o primeiro e mais importante de todos. O resto vai secundário depois, tá? Então, o que é o whey protein? O que é esse pó que todo mundo toma aí à vontade? Vocês já viram aquela aguinha que fica no queijo branco? Né? Que você faz o queijinho e fica aquela aguinha, aquele sorinho, aquilo é o soro do leite, né? Litros e litros são jogados fora e, de repente, um cara muito inteligente resolveu ver o que tinha naquela aguinha e descobriu que tinha uma alta concentração de proteínas com alto valor biológico. Só que aquilo está muito diluído dentro daquele líquido. Então vamos concentrar, vamos ver o que acontece. Né? Então pararam de jogar fora isso daí e o cara que fez isso ficou milionário. Né? Pegou aquilo que era jogado no lixo, litros e litros, passou a concentrar, sistema simples de centrifugação e acabou criando, sobrando essa pasta que secou, virou um pó, que você mistura com água e toma, que ficou aquela proteína, a proteína do soro do leite. Esse é o whey protein. E aí você vai ter todo um valor biológico. O que é o valor biológico? É a importância daquele produto para o seu corpo. Tem produtos que o seu corpo não quer, então não tem valor biológico. O valor biológico é como se fosse uma moeda de troca do seu corpo.
produtos com alto valor biológico, eles têm aquele valor para o seu corpo em termos do corpo utilizá-lo para os seus processos metabólicos internos, com a maior eficiência. Isso é valor biológico. Então, essa proteína foi descoberto que ela tem um alto valor biológico e a partir desse momento passou a ser processada. Primeiro num sistema de concentração simples, por centrifugação, que é o nosso primeiro whey. É o mais barato, é o mais simples por causa do processo de fabricação. É o whey concentrado, né? Ele é feito por micro e ultrafiltração. Você retira a gordura, retira o lixo, vai sobrar muita coisa ainda de carboidrato, vai sobrar muita coisa de outras substâncias não identificadas nesse soro, porque é um processo simples e vai nos dar uma porcentagem de proteína filtrada em torno de 70% a 80%. Ele é barato por causa do processo, né? Depois dele, nós temos o isolado. O que é o whey isolado e por que ele é mais vantajoso que o concentrado? Também mais caro, por causa do processo de concentração. Se utiliza outro processo químico, que é a microfiltragem cross-flow e a troca iônica, mais ou menos como a Sabesp faz com a água do rio e devolve a água para a gente beber, né? Só que no caso aqui é o contrário, a gente ficaria com a sujeira da água. A sujeira da água do leite aqui é o nosso whey protein. A Sabesp faz a mesma coisa, só que a gente quer a água e joga a sujeira fora, mas por processos de troca iônica, etc e tal. Isso requer uma industrialização mais sofisticada, por isso que é mais caro. Mas, por outro lado, você vai ter uma concentração maior naquele seu pó. Uma efetividade maior, 90% a 95% do pó vai ser proteína de alto valor biológico. Hoje em dia, o mais moderno dos wheys é o whey hidrolisado. Muita gente aqui já tomou whey, já passou mal, ficou com indigestão. Já sentiram esses sintomas de indigestão, empachamento, né? Fica assim com uma certa intolerância ao whey e desiste de tomar. Por causa dessa mistura inicial do whey. Aquele whey concentrado tem muita proteína ainda do leite junto. Quem tem intolerância à proteína do leite vai ter alguma reação. Como tem muitas outras substâncias associadas, inclusive carboidrato, a pessoa também vai ter uma maior reação de empachamento. O que o hidrolisado faz? Você pega o mesmo whey já isolado, que já tem um alto poder de concentração biológica da proteína e faz ele passar por um processo de hidrólise, que nada mais é do que a quebra desses componentes em frações menores. É como se fosse uma pré-digestão. A máquina digere para você o produto e você compra ele já pré-digerido, em frações menores, pequenas faixas de proteína. O corpo não quer o whey, o corpo não quer o pedaço de proteína, o corpo quer o aminoácido, que é o tijolinho, para construir as suas próprias paredes. Então a gente, na verdade, está entregando um caminhão inteiro, uma casa inteira, vai ser difícil para o corpo quebrar essa casa inteira para tirar os tijolinhos. Se você der uma parede, é mais fácil para ele quebrar a parede e usar esse tijolinho. Se você der uma faixa da parede, muito mais fácil ainda. O hidrolisado faz isso, está te dando faixas de proteína já quebradas, seu corpo vai ter uma digestibilidade muito melhor. Você vai tomar o whey hidrolisado, ele vai imediatamente ser absorvido pelo seu aparelho digestório e transformado em aminoácido para o seu corpo utilizar. É o mais caro também, né? Sempre a questão do custo-benefício. Mas eu investiria neste whey uma vez só e tomaria ele justamente no pós-treino imediato. Vou explicar por quê. Um pó de 3 kg, se eu tomar só no pós-treino imediato, ele vai me durar vários meses. Whey misturado, blend. O blend já está falando, né? É o whey misturado. Aí já há um mix de vários tipos de proteína, já não só do leite, mas vai pegar também proteína de ovo, né? E vai misturar também. Tivemos um exemplo aí, fizemos uma degustação. É uma ótima opção, né? Tem um bom poder biológico também, você mistura várias proteínas, você perde na concentração. Você tem uma mistura maior de outras substâncias juntos, carboidrato, etc e tal. Às vezes não é muito interessante. Mas em relação a custo-benefício,
é o melhor que existe. E tem o problema do desconforto da digestão, justamente por essa mistura de proteínas e outras substâncias dentro, né? E eu não falei aqui também, uma coisa que eu chamo a atenção é, não sei se vocês repararam a composição do whey, os wheys hoje já estão vindo com um aporte grande de vitaminas, né? As indústrias estão aprendendo que a vitamina e o sal mineral é fundamental nessa reposição suplementar. E já estão misturando tudo, né? Para enriquecer e tornar a nossa vida mais fácil, na verdade, do que a gente tem que ficar comprando aqui, comprando ali e tal, mistura tudo, toma nesse horário, aquele horário, eu vou ficar louco e tal. Pense que o alimento, o suplemento e todas essas substâncias são mensageiros químicos. Você está mandando mensagens para o seu corpo. Então, o que eu faço no consultório? Eu vou pegar uma pessoa, fazer uma anamnese, ver o que ela tem de doença metabólica, vou ver o que ela tem de restrição física, e vou ver quais são as necessidades dela. E assim, dependendo da idade, do biotipo, do perfil da pessoa, eu vou ter que dar whey, BCAA, creatina, vitamina, glutamina, sulfato de glicosamina para cartilagem, vou ter que complementar com ômega 3. O que esse pote está fazendo? Já está misturando essas coisas numa tomada só. A gente só precisa ficar com atenção para as concentrações, né? Às vezes eu prefiro, por exemplo, manipular um pool de vitaminas e sais minerais do que dar um Centrum. Senão fica fácil, vai na farmácia e compra um Centrum, né? Que é um polivitamínico. Mas o que me interessa, dependendo da necessidade da pessoa, eu quero favorecer uma maior concentração de alguma coisa. E o Centrum, como tudo, é uma coisa pasteurizada, né? Tudo que serve para todo mundo tem suas limitações. Então você perde a questão da individualidade biológica. Então esse produto ele é excelente nesse aspecto. Vai te favorecer porque está te dando uma série de produtos somados ali nessa tomada, facilitando a sua vida. Mas você tem que ver as concentrações, ver as suas necessidades. Às vezes é importante você até complementar mais alguma coisa, né? Só fazer uma regressão. O exemplo do BCAA é a mesma coisa. Você compra o BCAA pronto, ele tem uma concentração X. Todo mundo tem a mesma concentração, né? São os 3 aminoácidos, valina, leucina e interleucina. Todos os BCAAs têm a mesma distribuição desses produtos. A gente já gosta de manipular diferente. A gente sabe que a leucina requer um maior aporte, ela é mais importante para as funções biológicas da célula. Então a gente aumenta a concentração quando a gente manipula isso daí na farmácia, entendeu? Você ia perguntar também. Qual é a diferença da proteína do soro do leite e a proteína da carne? Bom, todos são proteínas, né? Mas o ganho melhor do soro do leite? Você quer saber qual a efetividade disso? O problema da proteína da carne é tudo que vem com a carne. Principalmente gordura, isso não tem jeito. Não tem jeito. Não há um método de você pegar uma carne e extrair completamente somente a proteína dessa carne. Não, você não consegue, não existe esse método de você conseguir destruir essa carne a ponto de você tirar só o que interessa, que é a proteína. E quando você o faz, por vários processos de desidratação, etc e tal, você acaba conseguindo um negócio com pouco valor biológico. Então a carne tem o seu valor na sua integralidade. Então é por isso que ninguém, né? Você tem produtos aí com carne moída e desidratada, né? Que existe também, mas eu não substituiria por esse tipo, por causa do valor biológico, tá? Então se quer carne, coma carne, é melhor, tá? Porque aí tem outras coisas mais. A carne vai te dar fonte de creatina também, que é muito importante. Você vai absorver muita creatina através da própria carne. Mais alguém? O senhor falou na improvisada aí que custo, benefício, o senhor tomaria depois do treino. Aposto. É melhor? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas já posso adiantar. Quando você faz o treino, naquele seu horário do treino, seja de baixa, média ou alta intensidade, você vai dar uma série de estímulos e mensagens para o seu corpo, né? E vai liberar uma série de hormônios. Um deles é a insulina. E a insulina vai facilitar
a absorção dos nutrientes pelas células. Principalmente a insulina no músculo, que é o IGF-1, né? A transformação ali da insulina no IGF-1. Então é como que o treino informasse para suas células: cresça, como eu falei aqui. E a célula, para fazer isso, ela se abre. Ela tem a célula nada mais é do que um ser isolado no seu corpo, mas que está em inteira comunicação com o resto das outras células, dos tecidos, dos órgãos, sistemas e todo o corpo. E ela se comunica isso através de portinhas, que são os receptores. Quando você treina, você libera esses hormônios, essas portinhas se abrem para absorver os nutrientes, para fazer síntese proteica. Então, esse momento é o momento que a sua célula está receptiva. E é estimado em torno de 90 minutos após um treino de alta intensidade. É estimado com exames de laboratório, uma série de textos já produzidos cientificamente que vão medindo toda a efetividade e esse trabalho celular nesse período pós-treino, né? Põe o cara lá para treinar e aí começa a colher um monte de sangue dele e vai vendo o nível de testosterona, GH, insulina, e você vê que tem um pico disso e uma queda à normalidade depois de 90 minutos. Essa média populacional é assim. Então a gente chama isso de janela de oportunidade. Quando você treina, o seu corpo fica ávido, as células ficam receptivas. E se você não dá o que ela precisa, você perde a oportunidade. E você não cresce, né? Você não melhora o seu desempenho. Não é só crescer, tem questões de força também, reposição de ATP, que nos dá energia, etc. e tal. Então, como esse é um processo, quanto mais rápido, melhor, né? Eu não vou comer uma macarronada depois do treino. Eu vou tomar um whey hidrolisado, vai ser absorvido imediatamente, seu corpo vai aproveitar imediatamente tudo isso daí. Nós vamos repetir isso daí, para ficar bem sedimentado. Isso é coisa de brasileiro, né, gente? Por isso que a gente fica insistentemente, né, querendo comprar coisa importada, achando que o importado sempre é melhor, mas com razão, né? Uma coisa impressionante, né? O brasileiro vai fazer a coisa, ele já te sacaneia na primeira, né? Então, por exemplo, aqui, ó, uma grande marca nacional, Solaris Nutrition. O cara fala que tem 80% aqui, 83% de proteína e ele só tinha 30%. Né? Quando foi submetido a exame laboratorial na universidade, só tinha 30%. O resto era porcaria. Então a gente tem que observar. Procure sempre estar olhando na internet. A internet hoje é uma fonte de conhecimento muito importante para esse tipo comparativo das coisas. Buscar a qualidade dos produtos, né? O governo dá uma canja de 20% de variação. Não existe isso. Nenhum outro produto tem isso. Mas aí o governo achou, na normativa para produtos de suplementação, dar uma canja de 20%. Quer dizer, então um cara que está te falando que tem 80%, ele pode variar aí entre 65%, que ele está dentro da lei. Não tem problema nenhum. Então é só isso, chamar atenção para observar que não é tudo que você compra, não é tudo que você lê no rótulo, é o correto. Dá uma pesquisada, dá uma olhada, dá uma comparada, vê na internet, vê a qualidade da fábrica. Não é porque é importado também que é bom, né? Também os importados fazem muita malandragem. A gente tem que estar de olho nisso daí. Quanto tomar? Aqui vamos falar daquela faixa de normalidade, né? Quanto tomar? O consumo normal. O que é o consumo normal? Esse consumo normal, ele é definido pela associação, a Sociedade Brasileira de Nutrição. Esse é o consumo normal. De 1 a 2 gramas de proteína por quilo de peso. Isso é o normal. Nutricionistas tradicionais são contra tomar o whey protein, porque eles querem que você fique nessa faixa aqui, os 2 gramas por quilo de peso. Você vai lá, você está tomando whey protein. Algumas hoje em dia ainda estão, toma um pouquinho, vai depois do treino, tal. Porque tem medo, acha que o whey protein vai fazer algum mal, acha que não é necessário, né? São as duas vertentes, né? Acha que o excedente é desnecessário ou que vai fazer mal. Para quem quer uma hipertrofia, um shape legal, uma coisa tranquila, nada profissional,
é onde a gente trabalha com 90% das pessoas, nós vamos trabalhar acima dessa faixa, de 2 a 3 gramas por quilo de peso. Tá? Então a gente vai fazer a tabelinha. E quando eu falo quilo de peso, é quilo de peso de músculo, massa magra, tá? Não é o peso corporal. Então a gente vai fazer aquela tabelinha, vai ver o peso de massa magra da pessoa e vai fazer o cálculozinho básico dela, né? E vai falar, ó, você vai consumir tanto isso por dia. O seu objetivo é hipertrofiar, bacaninha. Não, eu sou competidor, né? Eu quero ficar forte, eu preciso, vou me apresentar. Né? As mulheres é um pouco diferente, né? A gente não chega nesse nível, a não ser para aquelas categorias mesmo das mulheres mais fortes. Mas para o fisiculturista, a gente vai jogar isso para 5 gramas por quilo de peso. Daí a necessidade do exame de bioimpedância. Né? O exame de bioimpedância vai te dar essa composição de massa magra e a composição de gordura. E nós vamos trabalhar com esse peso de massa magra para fazer esses cálculos. Para saber o quanto o cara tem que tomar de proteína para o seu objetivo. Óbvio, né? O exemplo da pessoa de 70 quilos de massa magra. Né? Faz o cálculozinho lá. Eu quero que ele tenha um shape legal. Vamos manter 3 gramas por quilo. 70 quilos dá 210 gramas por dia. Vamos pensar num franguinho. 100 gramas de peito de frango tem 70 gramas de lixo, gordura, carboidrato e 30 gramas de proteína. Então o cara vai precisar comer 700 gramas de peito de frango por dia para obter essas 210 gramas de proteína a dia. É frango pra caramba. Haja frango, hein? 700 gramas de frango é muito frango, gente. É muito frango. Daí, whey protein. Você imagina então se o cara precisa comer 5 gramas de quilo por peso, então. Não tem frango que aguente. O cara vai ter que ter um galinheiro em casa. Hoje em dia também tem algumas coisas que são tabu na nutrição. Uma delas é a gema do ovo. Tá? Então já todos os trabalhos atuais mostram que a gema do ovo é extremamente rica em proteínas e nutrientes, não aumenta o colesterol e não aumenta quantidades de gordura corporal. Então, mas é difícil tirar isso da cabeça de um cara que come 10 ovos por dia, mas ele põe só 3 gemas. Agora sim, como tomar? Como eu tinha falado no começo, se eu pudesse ou tivesse dinheiro para comprar um único produto, seria o whey protein. Por essas razões que eu acabei de falar. Eles são construtores corporais. O seu corpo vai precisar disso do tijolinho. Certo? Então, sem o tijolinho, eu não faço mais nada. Eu não reconstruo o meu corpo, melhor dizendo, sem o tijolinho. Tá? Obviamente que eu vou precisar da argamassa, da água, do pedreiro, esperar a coisa ali secar, vou precisar da pintura, do acabamento. Isso vai ser dado pelos outros nutrientes. Tá? Mas se eu não tiver o tijolinho, então o principal suplemento é o whey, sempre será. E podendo ter um só, por questões financeiras, ou seja, lá eu estou lá em Xiririca da Serra e não sei o que conseguir de suplemento, leva um pote de whey. Primeira tomada mais importante, a primeira, hein? Tá? Isso está na ordem de importância. Imediatamente após o treino, por aquilo que eu expliquei sobre a janela de oportunidade. As células estão ávidas para construir, fazer síntese proteica. Então você, nesse momento que você acabou de treinar, você vai ter lá os seus 90 minutos folgados para tomar aquela quantidade de proteína, normalmente de 30 a 45 gramas, né, que é um scoop e meio de whey protein. Tá? Isso vai facilitar muito a reparação muscular, evitando lesões, melhorando sua composição corporal e para quem quer crescer também vai ser totalmente absorvido. Tá? Aqui eu faço um parênteses sobre o carboidrato, vou falar um pouquinho mais abaixo de carboidrato. Mas aqui eu tomaria sempre, nesse momento do pós-treino, o whey com um carboidrato, de alta absorção também. Seria maltodestrina, ou a destrose ou a isomaltose. Tá? Que também é vendido em pó, produto muito barato, misturaria os dois e tomaria. Por quê? Importante falar por quê.
a sua célula, ela quer a proteína para reparar tecido e crescer. Mas ela também se desgastou. Ela precisa de energia. Ela cansou também no treino. Ela precisa de energia. O que é mais importante? Eu recuperar o meu fôlego ou eu crescer massa muscular? Crescer massa muscular, né? Mas importante primeiro é recuperar o fôlego. Eu preciso recuperar a energia. Eu preciso, senão eu vou desmaiar. O seu corpo pensa assim. O corpo é extremamente preguiçoso. Ele vai naquilo que é mais fácil. Se você só tomar o whey protein, você vai jogar dinheiro fora. Ele vai pegar uma parte do whey protein, transformar aquilo que é proteína para reconstruir massa muscular, vai transformar em energia para repor ATP. Ele vai fazer isso primeiro. Então você vai estar perdendo uma fração importante do que você tomou para repor os estoques de glicogênio hepáticos e musculares. Ou seja, você jogou dinheiro fora e usou um restinho que seu corpo deixou para construir massa muscular. Então a gente põe o carboidrato para isso. Quando você coloca o carboidrato de alta absorção, o seu corpo vai no que é mais fácil. Carboidrato é muito mais fácil absorver do que proteína. Em qualquer momento, seja qual proteína for. Você colocou o carboidrato, ele vai imediatamente absorver todo o carboidrato, repor glicogênio, repor os estoques intramusculares de ATP e oba, só sobrou tijolinho para construir massa agora. Além de tudo, esse carboidrato vai facilitar a entrada dessa proteína dentro do músculo. A segunda tomada é antes de dormir. Eu vou dormir, vou tomar um whey, algum tipo de proteína. Algumas pessoas querem tomar caseína, porque a caseína tem uma absorção mais lenta. Albumina, né, porque tem uma absorção mais lenta, simplesmente porque à noite vai haver um período de jejum maior e você quer deixar o seu organismo com um substrato de proteína circulante ali. Qual o motivo disso? Simples. É no sono que a gente cresce. É descansando que a gente cresce. Então, aqueles caras que malham o dia todo, 3, 4 horas, achando que vão crescer, não vão crescer. Ao contrário, são capazes de diminuir, porque vão entrar numa faixa que a gente chama de overtraining, que entra para o catabolismo. Seu corpo começa a se autodigerir e você não cresce. Para crescer, você precisa dar o estímulo correto, no momento certo, parar para descansar, para o seu corpo se recuperar e poder fabricar massa muscular. Aí a importância do sono bem descansado, né? Fisiculturista, que é fisiculturista, não vai em balada, principalmente na época do pré-contest, né? Não vai em balada, não toma bebida alcoólica, porque não pode perder uma noite de sono, é fundamental. Uma noite de sono que ele perdeu, ele não cresceu. Então isso define o campeonato dele. Você entendeu? Por que isso ocorre? Porque é durante a noite que age o principal hormônio do organismo, que é o GH, o hormônio de crescimento. Ele vai agir durante toda a noite com seu pico na fase 3 do sono. Então não basta só dormir, você precisa dormir também bem, profundamente. Relaxe e durma profundamente, se desligue dos seus problemas. Aprenda a se desligar dos problemas na hora de dormir. Aí você vai estar aproveitando toda esta proteína. Qual é o seu nome? André. Que o André falou muito bem, deu a opção da albumina, eu falei da caseína, mas você pode tomar um whey concentrado, que ele tem uma absorção mais lenta, justamente para isso. Você vai ficar com esse aporte de proteína durante todo aquele período de jejum que você está dormindo, pelo menos aí de 6, 8 horas. E por último, ao acordar. É tão importante quanto, né, que na verdade você já absorveu toda aquela proteína durante a noite que você tomou, você está como que começando do zero de manhã cedo, você já logo toma um whey, já para elevar esse nível de proteína e começar a sinalizar para o seu corpo, trabalhe, cresça. Quando você dá o whey, você já sinaliza de novo. Opa, vamos acordar, célula, vamos começar a trabalhar de novo. É para isso que você dá de manhã, para dar essa sinalização para todo o trabalho de produção de síntese proteica ser retomado. Bom, sobre as proteínas nós já falamos.
como tomar, quando tomar, a importância delas, falar um pouquinho de carboidrato, lembrando que sempre é uma coisa para a gente só discutir, básica, mas ele chamou a atenção para uma coisa importante. Hipercalórico se traduz em carboidratos de maior potência ou de menor potência. Na verdade, a gente muda essa nomenclatura e chama isso de índice glicêmico. O que é isso? O que é o índice glicêmico? É a capacidade de um alimento, de um carboidrato, gerar glicose ou se transformar em glicose no seu sangue. Essa capacidade tem uma velocidade. Você tem que ver a quantidade e a velocidade, né? Então, isso é sempre em relação à própria glicose. Tá? Então, como é que a gente faz esse parâmetro, essa tabela? Através a tabela, o X da tabela é a glicose. A glicose vai me dar um parâmetro específico. Se eu tomar 60 gramas de glicose, ela vai me dar um aumento da glicemia, que é a quantidade dela no sangue, num determinado tempo. Tendo isso como padrão, os outros alimentos vão variar dentro desse meu padrão. E foi observado, e continua sendo observado, e cada vez mais está se falando, eu acho que isso daqui é a verdadeira moda que vai pegar, é você começar a controlar esses picos do índice glicêmico. A gente não deseja, para quem quer emagrecer, por exemplo, a gente não deseja picos de índice glicêmico alto e rápido. Porque isso deflagra uma série de sinais para o seu corpo que envolve, no final da cascata, retenção de gordura. Então a gente acaba preferindo todos os alimentos e suplementos que vão lhe dar um índice glicêmico mais baixo. É isso que eu estava falando, nível de açúcar no sangue e o tempo, em horas. Tá? Então, qual que é o parâmetro laboratorial? 60 gramas de glicose injetado na sua veia, medido durante 2 horas. Me dá esse gráfico aqui, ó. Certo? Há uma elevação rápida da glicose no seu sangue, óbvio, e depois ela vai sendo absorvida e cai. Os alimentos com índice glicêmico baixo são aqueles que, ao serem ingeridos, não deflagram esse pico. Eles são ingeridos lentamente, a sua glicemia vai subindo lentamente e depois vai descendo lentamente. É uma coisa mais suave, é uma curva suave. Por que isso interessa? Interessa pelo seguinte: quem corre atrás da glicemia do seu sangue? Alguém sabe me dizer quem que corre atrás? Quando eu tomo uma glicose, o que aumenta imediatamente para absorver essa glicose? A insulina. É a insulina. Então, quando eu jogo um alimento que me dá um pico rápido de glicose e logo abaixa, por que ela abaixa? Porque eu tenho um pico enorme de insulina. Ou seja, o seu pâncreas avisado que a coisa pegou. Coisa pegou, meu filho, larga tudo aí. Ele joga a insulina para cima. Isso é a atitude do desespero. O seu corpo entende que você está comendo daquela maneira porque você não vai ter na hora seguinte. Primeira coisa do seu corpo é achar que você está matando o boi naquele momento. E aí a sua insulina vai lá para cima, absorve tudo rápido, e tudo que ela absorveu rápido, usou um pouquinho e guardou o resto. É isso que acontece. Porque o seu corpo entendeu que aquilo é um desespero, você não vai ter comida na situação seguinte. Daí que se fala tanto em fracionar a alimentação, né? Não fazer períodos de jejum prolongado, porque tudo isso estimula esse jogo de glicemia e insulina, insulinemia e glicemia. Quando você come várias vezes por dia, ou quando você mastiga devagar, ou quando você consome alimentos de baixo índice glicêmico, você faz com que essa curva permaneça sempre num estágio suave, leve, e seu corpo fica tranquilo, numa situação de no stress. Eu tenho comida à vontade, vamos trabalhar, e aí ele manda o trabalho normal do metabolismo sempre ativado e assim por diante.
para efeito de massa muscular é o após o treino. Então você toma a maltodestrina, ou a isomaltose, ou a destrose, que são carboidratos de alto índice glicêmico, porque você justamente está com aquela avidez celular e precisa repor ATP. Então isso que você tomou não vai virar gordura, não vai cair na cascata da gordura. Vai cair na cascata da reposição de glicogênio, tanto hepático quanto muscular. Então, nesse momento do pós-treino, você pode tomar à vontade o carboidrato de alto índice glicêmico por causa disso. Bom, resumindo a brincadeira nutricional, para quem quer pensar isso em termos de alimento, pense que todos os alimentos integrais têm baixo índice glicêmico. Tá? Então, vai comer uma batata, coma com a casca. A casca são as fibras que vão justamente lentificar essa digestão. Vai comer um macarrão? Macarrão integral. Uma pizza? Peça massa integral. Tudo que você coloca fibra no meio, você lentifica, você diminui a carga glicêmica do alimento, lentifica a absorção dele. Além de tudo, a fibra tem outras funções também de alimentar a flora intestinal, que funciona muito bem para melhorar a permeabilidade intestinal e melhorar a absorção de nutrientes. Então é um jogo bem bacana com vários detalhes, tá? Alguma dúvida sobre o índice glicêmico aqui, a questão do carboidrato? Então, carboidrato é isso. Carboidrato é moderado, mais no período da manhã, é para ser tomado de alto índice glicêmico no pós-treino imediato. Aí algumas pessoas tomam antes, durante e depois do treino. Depende da pessoa, né? A pessoa que quer emagrecer, a gente vai diminuir o aporte de carboidrato. Aquela pessoa que não tem nenhum problema com peso, a gente chama de ectomorfo, não se preocupa se ele come uma pizza à noite. O corpo dele vai usar tudo, não vai guardar nada. Então, depende muito também da individualidade biológica, né? São os três tipos, né? O ectomorfo, mesomorfo e o endomorfo. Ectomorfo tem um metabolismo muito ativado, é o cara que come tudo e não engorda. Mesomorfo é a maioria da população, que é a mistura dos dois. E o endomorfo é aquele danado que come um pedaço de salmão, o salmão vira tudo gordura e não sobra nada para proteína. Aí você não entende, fala, como é que é isso? Né? Só como peixe e engordo, né? É a baleia, né? Só come peixe e engorda, certo? É isso mesmo, né? A baleia é um animal ectomorfo, né? Porque ela precisa disso para a natureza e sobrevivência dela, né? Tudo que ela come tem que virar gordura. Então nós temos esses biótipos e aí com isso a gente vai regrando esse tipo de coisa. Isso aqui não é uma fórmula, papum, não vou mais comer nada de carboidrato, depende da pessoa, tá? Depende das necessidades de cada um, tá? Tem gente que no treino precisa tomar, porque senão desmaia. Consumo de ATP é muito rápido e para isso que serve o carboidrato, para te gerar energia, tá? Então o cara começa a treinar, se ele não tomar uma malto antes ou durante, ou um oxamase, que tem uma liberação mais lenta, aí a gente trabalha mais nesse índice glicêmico lento, o cara começa a ter tontura, começa a desmaiar. Para aqueles afortunados, mais abonados, aí a gente começa a sofisticar o negócio, né? Falamos de whey, de carbo, que são coisas relativamente acessíveis, mas aí nós temos então o quê? Coisas fundamentais também para o nosso treino. Creatina, glutamina, BCAA, as gorduras, que já foi citado aqui, ômega 3, 6, o próprio colesterol, né? O hormônio anabolizante esteroide. É uma molécula formada de um éster, por isso que se chama esteroide, originada do colesterol. Então, nada de falar que o colesterol é ruim, ai meu colesterol, se a gente não tivesse colesterol, estaríamos ferrados. Né? Os hormônios todos trabalham à base desta moléculazinha aí. O que é a creatina? Depois do whey, é a coisa mais importante para você tomar. Então você vê que eu coloquei uma ordem de importância, né? Você tem o whey, você só pode comprar o whey, compre só o whey. Você pode comprar uma outra coisa, compre creatina. Creatina é aquilo que vai devolver ATP para você de forma rápida, energia. Na década de 70, a União Soviética dava um pau nos Estados Unidos, durante a Guerra Fria nas Olimpíadas e em todo o mundo, né? Estava sempre primeiro no ranking das medalhas. Eles ganharam as Olimpíadas todas da década de 70 por causa da creatina. Pouca gente conhecia a creatina no mundo ocidental e os russos
União Soviética, na época, creatina em todo mundo. A creatina é efetiva, ela aumenta o seu desempenho físico, aumenta o bem-estar. Só que hoje já está difundido no meio dos esportes. Todo mundo toma creatina, né? Não tem uma relação com doping, então pode se tomar à vontade e as coisas vão se igualando, né? Então aí se todo mundo no mundo inteiro toma creatina, a gente vai buscar outras coisas para melhorar desempenho, não é mais a creatina. Mas enfim, para você ter um treino saudável, a creatina ela é fundamental, tá? Ela é barata para começar, né? Eu falei da carne, né? Você falou da carne, fonte importante de creatina. Então, lamento os vegetarianos, principalmente aqueles veganos que não comem nada à base de proteína, vão sofrer muito com isso, né? Hoje em dia, talvez, se me viesse um vegetariano, eu ia orientá-lo a se suplementar com creatina e outras coisas mais, pelo menos.